Olá, bem-vindo ao meu novo vídeo. Hoje eu quero mais uma vez instalar uma máquina de lavar com vocês, colocá-la em funcionamento e dar uma olhada mais de perto nela. Já gravei vídeos sobre máquinas de lavar anos atrás, porque quero uma nova agora. Isso é fácil de explicar. Quero economizar um aparelho, pois até agora tínhamos máquina de lavar e secadora. Era muito complicado, por isso quase não usávamos a secadora, pois gastava muita energia. Em segundo lugar, nós sempre tínhamos dois aparelhos aqui no cômodo. Agora comprei uma máquina que faz as duas coisas em um só aparelho. Ou seja, temos aqui uma máquina de lavar que também é uma secadora de roupas, tudo em um só aparelho e ainda por um preço muito acessível. Trata-se de uma máquina de lavar da Maidia. Vou mostrar o nome dela na tela para vocês. Esta máquina é do fabricante Maidia. Quem é Maidia? Maidia é uma empresa líder no mercado desde 1968, atuando em tecnologia e aparelhos domésticos, incluindo refrigeração e aquecimento. Aqui já vemos a primeira vantagem desta máquina, pois muitos de vocês compram esta máquina. Então surge a pergunta: posso instalá-la sozinho? Aqui eu preciso dizer definitivamente que sim, não é nenhum problema. Aqui vemos a caixa. Nós simplesmente a abrimos cortando as fitas de transporte. E agora vem o truque. Vocês talvez conheçam isso de outros eletrodomésticos grandes, quando vão desembalar. Vocês precisam, de alguma forma, tirar o aparelho da caixa. Aqui, obviamente, não é o caso. Cortamos as fitas. Não precisamos nem abrir a caixa por cima, basta levantar a própria caixa. Como podem ver, a máquina de lavar aparece na hora, basta levantar a caixa. Agora vemos a máquina aqui na frente, pelo lado de trás. Antes de colocarmos a máquina em funcionamento, ela ainda está travada, ou seja, ela foi transportada assim. Aqui dentro, o tambor está solto e ele está travado. Essa é a primeira coisa que precisamos fazer. Devemos tirar as travas do tambor. São esses 4 parafusos aqui. Eles também estão marcados com uma tinta amarela. Basta desparafusá-los. Para soltar essa fixação, uma chave de boca 13 comum é suficiente. Sim, é uma chave de boca 13, ou seja, uma chave de boca europeia. Sistema métrico, quase todos têm uma dessas na caixa de ferramentas. Vou usar um soquete com catraca para agilizar. Depois de removerem os parafusos de segurança, tirem também essa peça de borracha aqui e, por favor, guardem essas peças. Caso vocês se mudem de novo ou queiram vender a máquina de lavar depois de alguns anos ou algo parecido, ou precisem transportá-la, vocês podem usar essas peças para travar a máquina novamente e assim transportá-la com segurança. Após retirar o dispositivo de transporte, vocês verão na frente do tambor acessórios como tampas de proteção. Vocês podem recolocar essas tampas aqui. Aproveitando que estamos atrás da máquina, vamos conferir rapidamente as conexões. Aqui há uma conexão de energia. Esta máquina lava e seca. Recomendo conectar esses eletrodomésticos grandes só a uma tomada principal. Essa é uma tomada que está conectada diretamente ao seu quadro de distribuição e onde não há nenhum outro aparelho no mesmo circuito elétrico. Assim, a máquina de lavar pode consumir a quantidade necessária de energia sem acionar nenhum disjuntor ou superaquecer os fios. Mas isso é só uma observação à parte. Normalmente, quando vocês instalam uma máquina de lavar em algum lugar, essa tomada já deve estar disponível. Caso contrário, consultem o eletricista sobre a tomada ideal para a máquina de lavar. Em seguida, vamos balançar a parte da frente da máquina antes de colocá-la em funcionamento, é claro. Vocês ainda veem várias fitas de proteção de transporte e adesivos por aqui. Vamos remover todos eles, é claro, antes de colocar a máquina em funcionamento. Após retirar os adesivos de segurança, abrimos a máquina de lavar e achamos mais acessórios dentro. Aqui estão as fitas de vedação para a base. Segundo o manual, podemos instalá-las aqui. Aqui novamente a nossa mangueira AquaStop. Ela veio incluída com esta máquina. E aqui, é claro, também temos novamente as ferramentas que vocês vão precisar, por exemplo, para ajustar os pés na parte de baixo. Fiz isso com minhas próprias ferramentas, mas o kit da máquina já inclui ferramentas. Vou abrir para mostrar. Assim, vocês configuram a máquina sem comprar ferramentas extras e ainda podem remover o suporte do tambor. Agora, vamos instalar a máquina. Aqui estão algumas dicas importantes. O principal: coloquem a máquina em superfície nivelada, usando níveis de bolha para isso. Mas você também pode usar o aplicativo de nível no seu smartphone para alinhar a máquina de lavar, garantindo que ela fique nivelada. Mas aqui vai uma dica importante. Dependendo do tipo de piso onde os pés da máquina estão apoiados,
pode acontecer da máquina de lavar se mover durante o funcionamento. Isso ocorre principalmente em pisos de azulejo lisos. Há tapetes de borracha próprios para colocar a máquina de lavar. Assim, ela praticamente não pula para longe. Também existem as chamadas lixas adesivas para colar no chão, que são fitas adesivas ásperas. Você cola isso no chão para que os pés da máquina fiquem bem estáveis e não escorreguem. Assim, a máquina de lavar não consegue mais se mover. Às vezes, vocês têm a máquina de lavar, assim como eu, em uma estrutura como essa aqui. Isso também pode oferecer opções de fixação para a máquina de lavar. Mas a máquina de lavar não deve tocar em outros objetos ao redor, porque ela vai se mover durante o funcionamento e pode acabar batendo nos objetos ao lado, ou seja, paredes de armário, máquinas ou objetos semelhantes, que podem ser danificados também. Devemos sempre lembrar disso. Agora, observem rapidamente os pés. Aqui está um dos pés de apoio sob a máquina. Vocês podem ver que há um encaixe para a chave aqui em cima, uma chave de 17 milímetros. Com ela, vocês podem soltar essa contraporca. Vocês veem assim e podem então girar esse pé para fora ou para dentro. Depois de ajustar o pé de apoio na altura desejada, vocês podem apertar novamente essa contraporca na máquina. A máquina de lavar está devidamente nivelada e pode ser usada assim. Aqui vai uma dica importante. Como vocês podem ver, ainda tem um pouco de material de embalagem aqui embaixo. A máquina de lavar é aberta na parte de baixo. Isso é importante para mim, especialmente quanto à possibilidade de conserto. Assim, eu consigo acessar facilmente os componentes aqui embaixo, como por exemplo o motor ou a suspensão. Assim, eu também posso realizar reparos e manutenções aqui, sem precisar desmontar muito a máquina. Eu já apresentei alguns modelos aqui no meu canal. Era extremamente difícil desmontar essas máquinas. Essas fitas de vedação são coladas na parte inferior da máquina de lavar. Vocês só precisam pegar isso, remover o adesivo ou proteção atrás, tirar a película e colar ao redor, embaixo, em volta da máquina de lavar. Assim, ela veda contra o chão e impede que qualquer coisa consiga entrar novamente na máquina de lavar ou que algo entre aqui que não deveria estar aqui. Agora que colocamos a máquina de lavar corretamente, ou seja, ajustamos os pés e alinhamos tudo na horizontal, é só colocar o nível em cima, ao lado e na frente da máquina de lavar. Aqui tudo deve estar nivelado, então. Essa máquina de lavar já está pronta para uso? Ou seja, vamos conectá-la à rede elétrica, à entrada de água e à saída de esgoto, e antes de ligar, vamos dar uma olhada aqui embaixo no filtro de fiapos. Basta abrir essa tampa. É só pressionar aqui para abrir. Ela se solta e aqui embaixo tem uma rosca. Verifique se ela está devidamente fechada. Aqui também tem uma mangueira de drenagem. Ela também deve ter uma tampa em cima. Ela deve estar bem encaixada, não apenas apoiada. Se for assim, estamos quase prontos para começar. Vamos conectar nossa mangueira de água AquaStop. Como mencionei, fiz um vídeo extra sobre isso. Ao clicar no i, vocês verão um pequeno objeto azul. Por favor, deixem ele lá dentro. Isso é um filtro, pertence ali e não deve ser removido. Agora vamos pegar a mangueira AquaStop. Se compraram a máquina com mangueira de parada, ela está dentro do tambor. Por favor, olhem novamente aqui nas conexões para garantir que todas as vedações estejam no lugar, pois vocês precisam delas. Caso contrário, a mangueira não vai vedar corretamente. Agora simplesmente coloquem isso aqui. Alinhem e parafusem corretamente. Se vocês perceberem que colocaram a rosca torta, por favor certifiquem-se de reposicionar, senão vocês vão estragar a rosca de policloreto de vinila. Apertemos agora apenas com a mão. Ou seja, se vocês apertarem bem com a mão, isso já é suficiente e está vedado. A mangueira AquaStop, a mangueira de entrada de água, será então conectada normalmente à sua conexão de água, à sua torneira. Por favor, rosqueiem aqui também, verifiquem a vedação e apertem de novo só com a mão. Depois de apertarmos tudo, abrimos cuidadosamente a torneira e deixamos um pouco de água entrar. Vocês vão ouvir isso por causa de um ruído típico de entrada. Deixem um pouco de água entrar e verifiquem se todas as conexões estão vedadas, para garantir que não haja vazamento de água em nenhum lugar. Se for o caso, podemos abrir a torneira totalmente e começar. Se vocês não forem usar a máquina de lavar por um longo tempo, por favor, fechem a torneira para ter um pouco mais de segurança. Mas lembrem-se de abrir a torneira novamente a cada lavagem. Por fim, a mangueira de esgoto deve, de preferência, ser colocada em uma pia. Ao fazer isso, fixem bem para evitar que caia e cause vazamento de água.
O ideal, é claro, é a opção em que ela é conectada embaixo, praticamente direto ao sifão. Ali vocês têm um ponto de conexão, podem encaixá-lo e fixá-lo aqui com uma abraçadeira. Assim, ele fica instalado da melhor forma. No meu porão é um pouco diferente. Eu tenho aqui um suporte onde posso encaixar este aqui e também fixá-lo aqui. E assim, minha água suja pode escoar diretamente para o esgoto. Para usar a máquina de lavar corretamente, recomendo calibrá-la para determinar o peso do tambor, porque o aparelho tem um sistema automático de quantidade. E isso, é claro, precisa funcionar corretamente. Como fazemos isso? Nós conectamos o plug na tomada, certificamos-nos de que a água está ligada. Ligue a máquina de lavar e pressione o botão turbo refrescar em até 10 segundos. Agora aparece este símbolo com o número 19. Isso significa que estamos prontos para a calibração. Apertamos o botão play e a máquina de lavar começa a calibração. Agora vários números aparecem no visor, a calibração está em andamento, o tambor gira várias vezes. Ao final do processo, um número fixo ficará no visor. O tambor para, encerrando a calibração. Vocês veem, aqui para mim aparece agora o número 125. Esse número é simbólico, pode ser diferente para vocês. O tambor não gira mais. O número está fixo, indicando que está calibrado. Podemos continuar usando a máquina. Basta desligar a máquina e ligá-la novamente. A máquina está pronta para operar. Agora que colocamos a máquina de lavar em funcionamento, podemos trabalhar com ela. Como vocês podem ver, temos 10 anos de garantia nesta máquina de lavar. É uma máquina de lavar de 8 quilos. Isso significa que podemos colocar 8 quilos de roupa para lavar ou 6 quilos para secar. O aparelho ajusta a quantidade automaticamente, podemos calibrá-lo depois. Algo que também pode ser interessante para vocês. Aqui nós também temos o aplicativo Smart Home da Midea. Ou seja, podemos conectar a máquina de lavar ao nosso Wi-Fi e assim controlá-la e registrá-la pelo aplicativo. Agora vamos simplesmente ligar a máquina aqui com o botão de ligar. Se quiserem, vocês podem simplesmente escanear o código QR aqui com o seu smartphone. Baixem o aplicativo Smart Home. Vou mostrar isso para vocês aqui do lado. Eu já me registrei aqui. Teoricamente, também poderíamos conectar esta máquina de lavar ao Wi-Fi. Quem quiser pode fazer. Funciona também sem isso. Como? Aqui há um seletor giratório que mostra vários programas ao girar. Aqui temos um símbolo de Wi-Fi ilustrado. Desta vez, basta pressionar um pouco mais longo. Quando aparecer AP no seletor acima, o aplicativo ou a máquina de lavar estará pronto para conectar. Clique aqui em adicionar dispositivo e procure pelo aparelho. Se vocês não encontrarem assim, podem, é claro, selecionar a máquina de lavar diretamente no aplicativo e conectar diretamente. Vou fazer isso agora, selecionando direto a máquina de lavar. Temos aqui o modelo MF286 WB14EAS. Seria esta aqui. Nós carregamos esta e nos conectamos diretamente ao aparelho. Importante. Para essa conexão, seu smartphone ou aplicativo deve ter permissão. Ele precisa procurar por dispositivos Wi-Fi ao redor e da mesma forma por dispositivos Bluetooth. Se vocês não concederam essa permissão, não poderão conectar o aparelho. Estamos na seleção, escolhemos a rede Wi-Fi, digitamos a senha e clicamos em avançar. O aparelho é reconhecido na hora e podemos conectá-lo. Aqui podemos fazer as configurações obrigatórias, como nomear a máquina de lavar e escolher um cômodo. Isso facilita atribuir a máquina de lavar se houver vários dispositivos inteligentes. Agora podemos acessar todas as configurações e programas de lavagem pelo aplicativo, o que é uma grande vantagem em conforto para nós. Se vocês quiserem usar essa função, também podem criar seus próprios programas aqui, ou selecionar conforme desejarem. Já que estou vendo isso aqui no aplicativo, mais uma observação importante. Essa máquina também tem, é claro, uma função de limpeza do tambor. Isso será exibido parcialmente no display ou app. Quando preciso, a máquina pode se limpar sozinha. Vamos então para o uso propriamente dito. Vocês veem aqui os diversos programas que estão disponíveis para nós. Eu não vou ler todos agora. Como eu disse, podemos lavar e podemos secar nesta máquina. Também tem um ciclo rápido que eu particularmente gosto muito. Ou seja, colocar a roupa, lavar e vestir, o fabricante promete que isso leva 1 hora. Podemos testar isso depois também. Útil quando você precisa de uma camisa rapidamente, como para uma conferência, e não tem tempo de lavar. Vou simplesmente colocar algumas toalhas aqui, lavar e depois secar.
E vamos ver o resultado. Para lavar, é claro que você também precisa de detergente. Basicamente, é como em qualquer outra máquina de lavar. Só usamos a opção 1 na pré-lavagem. Ou seja, coloque aqui o seu detergente para pré-lavagem. O 2 é para o ciclo principal de lavagem. E aqui você coloca o amaciante, se for usar. Vocês podem carregar conforme a necessidade de vocês. Agora fechamos o compartimento e vamos conferir rapidamente os painéis de controle. Importante mencionar aqui, está tudo escrito aí o que interessa para vocês. Escolham o programa de vocês. Este pequeno símbolo, que chamo de símbolo do sol, indica a secagem. Ou seja, esses programas incluem também uma função de secagem ou são um programa de secagem. Aqui vocês podem escolher programas combinados ou individuais, como preferirem. Vocês veem outros botões de programa aqui ao lado. Para mim, o botão de adicionar roupa é especialmente importante. Isso acontece comigo com frequência, de eu pensar, essa meia ainda precisa entrar. Segurem o botão por 3 segundos para adicionar novamente. Vocês podem criar um pré-programa para a cidade, renovar as roupas, entre outras coisas, mas, no geral, tudo isso é bem autoexplicativo. Então, para todos os entusiastas de casa inteligente como eu também, vocês provavelmente já instalaram o aplicativo, eu mostrei isso para vocês antes. Claro que podemos controlar tudo isso pelo aplicativo também. Tem um assistente de lavanderia aqui. Recomendo muito que usem, cliquem aqui. Aqui, se vocês não conhecem bem as máquinas de lavar ou os programas de lavagem, podem simplesmente selecionar as peças de roupa que querem lavar aqui. Por exemplo, coloquei toalhas aqui agora e não saberíamos o que configurar. Então vocês simplesmente selecionam toalhas aqui, vão para cima, clicam em avançar e ajustam o nível de sujeira das toalhas. Como não estavam muito sujas, escolho o leve. Agora a cor. Temos toalhas coloridas. Clique em avançar. Aqui então nos é sugerido um programa adequado para lavar nossas toalhas. Isso também seria interessante para quem não entende de máquina de lavar. Aqui vocês podem basicamente criar seus próprios programas com o assistente. Mais uma pequena observação. Para evitar manipulações externas, essa máquina precisa ser colocada primeiro no modo de controle remoto, antes que vocês possam usá-lo. Aqui só ativamos o controle remoto. Para ativar o controle remoto, giramos rapidamente este botão e clicamos no botão de controle remoto. Vou mostrar isso de perto. Aqui, ela também é a tecla centrifugar. Basta pressionar e segurar por 3 segundos. O botão do controle remoto acendeu. Importante, coloque a roupa na máquina antes. E agora podemos usar o programa que criamos aqui imediatamente. Vocês veem que a máquina está iniciando pela função de controle remoto. E agora também temos uma visão completa no aplicativo. Assim, observamos o progresso do programa e o que ocorre agora. Pronto, a roupa já foi lavada, ou seja, completamos o nosso ciclo de lavagem, só tínhamos um programa de lavagem. Como podem ver, a roupa está aqui. Apesar da centrifugação ainda estar molhada, agora vamos apenas secar, ou seja, fechar a máquina de lavar. Podemos escolher o programa de secagem pelo aplicativo ou, é claro, fazer isso diretamente aqui na secadora. Aqui também há vários programas, por exemplo, podemos escolher secar e seguir o programa? Vou simplesmente escolher secagem automática aqui e ver o que acontece. O tempo mostrado aqui é apenas simbólico, é claro. Na secagem automática, um sensor detecta e libera as roupas quando estão secas. Vamos começar agora. Vamos ver como a roupa vai sair e quão seca ficará. O processo de secagem acabou. Vamos conferir aqui dentro. Então, 2020. Ei. Sim. Isso está bem seco. Isso está bem, muito seco. O consumo de energia para a secagem foi de cerca de 1,5 a 1,6 kWh. Então, depois que a máquina de lavar mostrou do que é capaz, vamos dar mais uma olhada dentro da máquina de lavar. Já mostrei isso antes. A máquina de lavar está aberta embaixo. Isso significa que a gente consegue acessar as peças mais importantes por baixo sem problemas. Vamos dar uma olhada aqui dentro. Aqui vemos o tambor. Ele está encaixado nessa carcaça de plástico. Aqui dentro fica então a água da lavagem e, consequentemente, a água residual. Isso é drenado por essa mangueira aqui e pode então entrar no motor da bomba indo para o esgoto. Aqui na frente há uma abertura para abrir e limpar. Podemos ver isso de novo.
E aqui estão todas as conexões importantes. Vemos o motor logo à nossa frente, na parte de baixo. Isso mostra que após anos de uso, ainda acessamos esse motor facilmente para manutenção. Isso é possível aqui sem problemas. Os componentes eletrônicos mais importantes estão localizados deste lado. Também conseguimos acessar isso sem problemas. Outro ponto importante para mim, claro, é o seguinte, e é a questão do amortecimento da máquina. Em muitas máquinas de lavar, isso realmente é um problema de economia. Aí você simplesmente tem 2 trilhos em U, que ficam encaixados um no outro e dessa forma amortecem a máquina. Esses trilhos em U acabam se esfregando entre si, e isso, digamos assim, não é algo duradouro. Vamos analisar como isso foi resolvido nessa máquina. Aqui vocês podem ver um dos amortecedores. Aqui temos um amortecedor realmente decente, material arredondado. Aqui atrás está o suporte onde o amortecedor entra. Vamos olhar o modelo de cima, talvez fique mais claro. Este aqui está conectado diretamente à máquina com esses conectores rápidos. O mesmo aqui do outro lado também. Ou seja, mesmo que precisem trocar isso depois, é possível sem problemas. Outro ponto muito importante para a manutenção é a correia de transmissão. Aqui, você sempre deve ter acesso totalmente livre para poder recolocar uma correia que tenha caído ou até mesmo substituir essa correia. Aqui atrás temos a tampa de manutenção para essa correia. Ela está fixada aqui com 4 parafusos Phillips. É só desparafusar aqui. Vocês veem, o parafuso de baixo eu nem cheguei a tirar completamente, só deixei ele encaixado aqui. Agora vocês podem remover a tampa e ver aqui na frente de vocês a transmissão por correia. Vocês veem aqui o motor, veem aqui a correia e podem trocar essa correia aqui facilmente também. Essa máquina de lavar possui resistência de aquecimento, algo ausente em muitas outras e que pode exigir manutenção ocasional. E vocês também podem ver ela aqui na parte de trás. Ou seja, sem desmontar muito a máquina, acessamos direto a resistência para trocar, substituir ou reparar. Explico como fazer isso em outro vídeo. O vídeo também está disponível no i acima. Nunca consegui acessar a resistência tão facilmente em outra máquina como nesta. Então, aqui vocês também podem ver o motor, é claro. Vocês já tinham visto o motor antes, pela parte de baixo. Se precisarmos remover o motor por qualquer motivo, aqui estão as 2 fixações do motor. Basta abrir a parte de trás, remover esses parafusos, desconectar a alimentação e retirar o motor para baixo. Isso é fácil, pois a máquina não é fechada embaixo. Também é interessante para alguns. Todos os dados importantes estão aqui atrás nesta tampa, incluindo um esquema de ligação, aqui das peças eletrônicas. E assim, na verdade, já temos tudo o que precisamos para um conserto aqui bem na nossa frente. Então vamos também para a parte de cima da máquina. Normalmente a máquina tem sempre uma tampa aqui em cima, vou chamar assim, uma espécie de área de apoio. Abaixo disso fica também a eletrônica principal. Aqui você também deve conseguir acessar rapidamente no caso de um reparo. Vemos aqui 2 parafusos grandes, vamos simplesmente removê-los. E agora, essa tampa pode ser retirada facilmente. Basta segurar aqui, puxar para trás e levantar para cima. Aqui em cima, vamos dar uma olhada. Aqui vemos todos os componentes eletrônicos importantes. Aqui há outro peso, deixando a máquina de lavar mais pesada para não pular. Aqui vemos o nosso controle de válvula para a entrada de água, ou seja, é aqui que a máquina de lavar basicamente liga e desliga a água, permitindo que a água entre na máquina. Aqui em cima, a água pode entrar no compartimento de sabão e, dependendo do programa, é direcionada para o tambor. Aqui também vemos todos os componentes importantes juntos e podemos removê-los facilmente por cima, o que facilita o conserto ou, em caso de necessidade, o serviço técnico. Isso, é claro, economiza muito nos custos de reparo e garante que a máquina seja de fácil manutenção. Certos fabricantes alemães poderiam aprender com isso. Vocês já viram no meu canal que consertei várias máquinas, até de fabricantes alemães. Essas não eram nem de longe tão fáceis de consertar e também não era nada fácil acessar os componentes individuais. Por fim, chegamos ao ponto de manutenção mais importante para vocês, meus espectadores. Seria aqui embaixo o filtro de fiapos. Aqui basta clicar. Uma portinha se abre. Aqui temos uma mangueira. Quando a máquina de lavar estiver desligada e, consequentemente, tiver terminado o programa e quisermos abrir o filtro de fiapos, pegamos essa mangueira.
Tiramos ela aqui da máquina de lavar, colocamos um recipiente embaixo e podemos drenar a água da máquina de lavar por aqui. Depois de fazermos isso, a bomba de água suja aqui embaixo estará vazia e podemos abri-la aqui embaixo. Basta girar essa alça grande aqui, como eu disse, até que ela esteja aberta. Retire o filtro de fiapos puxando para frente. Normalmente, você encontra pequenos objetos das roupas, como moedas, suportes de sutiã ou outros itens que possam ter caído ali. Removam isso com frequência, tem fiapos aqui também. Por favor, façam esse passo com frequência, ou seja, regularmente em todos os intervalos de manutenção. Deem uma olhada aqui dentro para garantir que está tudo limpo. Aqui atrás, vamos olhar com a câmera. Vocês veem a pequena roda de alimentação? A roda de alimentação funciona como sua bomba de água suja. Ela deve estar sempre livre, pois aqui pequenos objetos costumam ficar presos. A máquina de lavar apresenta um erro e a bomba para de funcionar. Um dos problemas mais comuns em máquinas de lavar é o filtro de fiapo sujo que causa falha na bomba de água. Assim vocês já viram. A manutenção pode ser feita aqui sem problemas e estaria concluída por vocês. Fechem a tampa e a máquina está pronta para uso novamente. Bom, e com isso eu já cheguei ao final do vídeo, como vocês viram. A montagem é muito fácil. Os testes de lavagem também funcionaram perfeitamente e a secagem também funcionou bem. O que significa que agora eu tenho uma máquina que faz as duas coisas e ainda com um consumo de energia razoável. Se vocês tiverem interesse nessa máquina de lavar, é só dar uma olhada na descrição do vídeo aqui embaixo. Lá eu vou colocar o link do aparelho que usei aqui e também possíveis códigos de desconto caso eu consiga algum. Mas como eu disse, o Prime Day está chegando. E lá vocês conseguem essa máquina por um preço ainda mais especial. Se vocês gostaram do meu vídeo, ou se ele ajudou de alguma forma, peço que deixem um like. E querem assistir mais vídeos meus? Sem problema. É só se inscrever no meu canal, porque se inscrever no YouTube é totalmente grátis. Eu me despeço, até a próxima, seu Marcos no YouTube.